Graças e paz, amigos, tudo bem com vocês? Pastor Johnny Ribeiro aqui, e eu quero te entregar uma resposta de muitos que me perguntaram sobre o efeito da cura divina no meio desta crise pandêmica. Vamos lá? Deixa eu te apresentar primeiro o que é a cura divina. Cura divina é um efeito sobrenatural que faz com que doenças e enfermidades sejam curadas, sem precisar que o doente ou enfermo passe pela medicina terrena. Este efeito de cura divina, ele não é pregado somente dentro da igreja evangélica ou na igreja pentecostal. Esse efeito de curas divina é pregado em milhares de religiões, em diversas ramificações da igreja cristã. Alguns críticos no meio desta crise estão criticando os evangélicos pelas igrejas estarem fechadas ou por não estarem indo atrás dos doentes de coronavírus para curar eles. Muito me admira um pastor renomado como Paulo Júnior e em suas redes sociais para criticar os evangélicos. Eu tinha um certo respeito por ele, porém desceu totalmente em meu conceito. Pois bem, entendendo o que é cura divina, precisamos entender que existe um processo para que a cura divina venha a acontecer na vida do enfermo ou do doente. Eu vou citar 3 básicos pontos principais para que o efeito da cura divina venha a acontecer na vida de uma pessoa. Primeiro ponto, é necessário a presença de um intercessor. Em Mateus capítulo 10, versículo 7, o Senhor delegou aos seus seguidores para ir pregar o Evangelho, curar os enfermos e expelir os demônios. Jesus Cristo delegou isto para os seus seguidores. Então, delegou eles como intercessores, como um veículo de comunicação para levar o Evangelho a outras vidas e como um canal de bênção para abençoar outras vidas. Em diversos casos de pessoas que viveram a cura divina ou de pessoas que vivenciaram a cura divina, foi-se preciso e necessário a presença de um intercessor. A presença desse intercessor geralmente é alguém que lhes inspira confiança e espiritualidade. É por esse motivo que durante toda a história da igreja, pessoas viajaram de uma cidade para outra, de um estado para o outro e até de países para o outro, atrás ou em busca da oração de alguém que lhes inspirasse confiança e espiritualidade. A presença de um intercessor é importante, porém, existem alguns casos em pessoas que alcançaram curas divinas sem a presença de um intercessor. Eu entro agora no segundo ponto para que uma cura divina venha a acontecer. Mesmo diante da presença de um intercessor ou não, é necessário que a pessoa creia na cura divina. Você não verá diante da Bíblia, nem Antigo e nem Novo Testamento, ou durante toda a história da igreja, você não verá pessoas que alcançaram curas divinas, ou que viveram um milagre para testemunhar depois, que não acreditassem no milagre ou na cura divina. Todos que receberam um milagre ou a cura divina são pessoas que literalmente acreditam no efeito e na ação da cura divina. É o mesmo que olhar para a Bíblia em Mateus capítulo 9, versículo 20.
aquela mulher do fluxo de sangue, que sofrera por 12 anos, gastara tudo com a medicina, e os homens da terra nada pôde fazer por ela. Ela ouviu falar de Jesus e acreditou que Jesus Cristo poderia curar a sua doença e a sua enfermidade de forma divina e sobrenatural. A crença daquela mulher na cura divina foi tão grande, mas tão grande, que fez com que ela buscasse a Jesus, fosse de encontro com Jesus, buscasse pela cura divina, porque ela creu. A sua crença na cura divina fez com que ela tomasse medidas de atitudes e decisões em busca da cura divina. A fé dela foi tão grande que ela não precisou de um intercessor. São casos específicos. Há pessoas que não vão ter a mesma sensibilidade e fé do que a mulher do fluxo de sangue e vão precisar da presença de um intercessor. Mas já outras pessoas que a fé, a sensibilidade é maior, que faz com que a mesma viva o milagre, a cura divina, sem a presença de um intercessor. Ok? Vamos para o terceiro ponto. Esse terceiro ponto é o cheque-mate para o nosso assunto. Mesmo na presença de um intercessor ou não, mesmo a pessoa acreditando ou não no ato ou no efeito da cura divina, é necessário, é preciso que haja uma determinação divina para que a cura divina aconteça. Ou seja, quando eu falo que é necessário uma determinação divina para que a pessoa seja curada, eu estou atribuindo honras e glórias ao curador. Ou seja, por mais que eu ore, por mais que você ore, por mais que eu creia e por mais que o doente creia, se Deus não quiser curar, Ele não cura. Se Deus quiser curar, Ele cura. Existem casos em que a fé mútua do intercessor e do doente serão grandes, mas existem casos que mesmo assim Deus, por sua livre e espontânea vontade, Ele é soberano, não cura. Existem casos que Ele vai curar e casos que Ele não vai curar. Deus não curou todos os doentes da terra, em nenhum episódio da história da igreja. Basta olharmos para o livro de João após Lucas, capítulo 5, no tanque de Betesda. A terminologia deles naquele século presente era que um anjo descia, movia as águas daquele tanque. O primeiro a entrar dentro dela era o curado da sua enfermidade. Era dia dessa mitologia deles, era dia dessa festa deles, era época do anjo descer. Porém, Jesus estava passando por aquele lugar. Jesus passando por aquele lugar, Ele não curou todos que estavam no tanque de Betesda. Por ser época do movimento das águas, havia diversos enfermos ali. Jesus curou somente um homem, que jazia 38 anos em uma enfermidade calamitosa, em uma enfermidade triste. Somente ele, Jesus, entregou a cura. É o que a Bíblia nos faz o registro. Durante todo o processo do ministério de Cristo, não foram todos que ele curou. Teve lugares que Cristo não pôde nem operar nenhuma cura divina, porque o povo não cria, o povo não acreditava. Ou seja, mesmo com a presença de um intercessor, o povo crendo ou não, é necessário uma determinação divina para que a pessoa seja curada. Atribuindo então o poder, a honra e a glória no efeito da cura divina ao Senhor e a Deus, temos que compreender e entender que Ele cura quem Ele quer, Ele não cura quem Ele não quer. A vontade soberana é dele e todas são boas. Deus fazendo ou não, Ele tem um propósito no que Ele fez ou no que Ele não fez. E todos os propósitos de Deus são bons, como diz no livro de Romanos, que
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sendo assim, meus queridos amigos e irmãos, diante desta crise de pandemia que assola o mundo, os críticos estão mandando os pastores e as igrejas evangélicas ir atrás dos infectados para curar eles do coronavírus. Primeiro, foi criado leis municipais, estaduais e federais a nível nacional, proibindo o contato com as pessoas infectadas, levando elas a um isolamento. Por mais que eu quisesse, ou os outros pastores quisessem, ir atrás dos infectados para curar eles, nós seríamos esbarrados na porta dos hospitais para não entrar. E se insistirmos, estaremos cometendo crime. Aqui eu já começo a quebrar todas as críticas das pessoas que as suas atitudes foram deselegantes no termo de criticar a igreja evangélica que prega a cura divina. Segundo, nada adiantaria eu ir atrás de pessoas que não crêem na cura divina, para invocar a cura divina para a vida delas. Se elas não crerem, elas não vão receber a cura divina. A cura divina é para aqueles que acreditam em Jesus, que acreditam na ação poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro ponto, para concluir aqui: se nós acreditamos que esta praga, independente da sua origem, é cumprimento de Mateus capítulo 24, das pestilências que viriam sobre o mundo, seria impossível nossas orações mudar um quadro profético que está predestinado a acontecer, pois Jesus disse que a nossa nação seria marcada por estes tipos de enfermidade. O que podemos fazer é orar, pedir ao Senhor para guardar-nos, proteger-nos destas pragas. Porém, mudar o quadro do mundo é impossível. Jesus profetizou que assim seria, então há um tempo para que este mal passe. Há um tempo para que esta praga passe, assim como as outras demais. Mas ainda assim, se Deus determinar por bem de ouvir a oração dos seus servos para repreender e curar, Ele pode fazer. Mas pelo que conhecemos da Bíblia, o que está na Bíblia tem que acontecer. Eu não posso orar para que essas pragas não venham sobre o mundo. Eu seria hipócrita. Por que hipócrita? Era a mesma coisa de eu estar orando, pedindo: Deus, deixa-nos viver em paz nesse mundo, e não cumpra a sua palavra. A mesma coisa, a palavra de Deus tem que se cumprir. Então, que se cumpra a palavra de Deus, que aconteça o que tiver que acontecer, que a palavra do Senhor venha a cumprir neste mundo, como está profetizado em Mateus capítulo 24, ao princípio das dores. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Cremos nas curas divinas e continuaremos a pregar as curas divinas, pois ainda em João capítulo 14, versículo 12, o Senhor disse que todos aqueles que nele crêem fariam as obras que ele fez, e ainda maiores do que as que ele fez. Essa é uma promessa de Jesus para a igreja, para mim e para você que acredita. Aos hipócritas, críticos, como as igrejas evangélicas que pregam a cura divina, ao invés de ficarem criticando ou falando asneira, vá e faça alguma coisa de boa ou de bem. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Pastor Johnny Ribeiro aqui da Igreja Bereana.